Muito bom dia, povo da jornada. Vamos para mais um encontro para nós comentarmos, na verdade, eu comentar, nossa leitura bíblica anual. Então, nós estamos agora no livro de Josué, capítulo 19 a 21. Pega o seu café, pega a sua água, sua fruta, seu pão, seu alimento e vamos seguir. Se você está no Spotify, seja bem-vindo. Se você está no YouTube, nos acompanhe, nos assista. É grande bênção a gente não só terminar de ler a Bíblia esse ano, mas também poder compartilhar um pouquinho mais daquilo que Deus tem compartilhado com a gente, sendo dessa melhor maneira, que é comentando a Bíblia e aprendendo com o seu pastor mais querido e amado do Brasil. Vamos lá, autoestima é tudo, viu? Primeiro versículo, Josué capítulo 19, versículo 50. Segundo o mandado do Senhor, lhe deram a cidade que pediu, Timnat-Será, na montanha de Efraim. Aqui nós estamos vivendo um momento em que depois da conquista de Israel, da terra prometida, que Deus tinha feito há tanto tempo para eles, eles estavam dividindo as terras. E aqui Josué, que foi mestre, líder da campanha, está recebendo sua terra, assim como também as terras estão sendo distribuídas para as tribos. Uma forma e uma identidade de Deus mostrar que ele está cumprindo o seu chamado com cada uma das tribos de Israel, que todas elas seriam abençoadas e que todas elas receberiam herança e espaço naquele lugar, não deixando ninguém de fora e também entregando bênção para aqueles que obedeceram à sua vontade. Nós também temos um versículo bem significativo em Josué capítulo 20, versículo 1 e versículo 2. São estabelecidas as cidades refúgios. Então, falou o Senhor a Josué dizendo: fala aos filhos de Israel, ao povo, dizendo: dai-vos as cidades de refúgio. Pastor, o que são as cidades de refúgio? Às vezes acontecia que uma pessoa ela matava por vingança ou por ódio. Nesses casos, o resultado disso, a lei para isso, era a morte dessa pessoa. Deus não queria que houvesse de maneira nenhuma morte por morte. Um dos mandamentos era não matarás. Então aqui Deus estava dizendo que se o resultado de matar alguém era a morte, se eu matasse alguém, eu sabia que eu ia ser morto. Por esse motivo, ninguém deveria matar de graça, por vingança, por simplesmente desejar o mal do próximo. E se eu entendia que se eu matasse alguém eu seria morto, isso já deveria ser o maior freio do mundo para eu valorizar a vida. Deus não desejava a morte de ninguém, mas aqui Deus estava colocando um referencial para frear pessoas de viverem as mesmas barbáries dos povos vizinhos daquela terra. Os povos vizinhos matavam simplesmente por ficar com a mulher do outro, por querer o que o outro tinha na mão, por ciúmes, por vingança. Então, quando Deus aqui diz, olha, quem matar também será morto, ele está dizendo, gente, vocês não devem matar ninguém, porque se tu ama a tua vida, tu não deve querer tirar a vida de ninguém. Era para ser um valor, mas infelizmente o coração do homem é tão corruptível que mesmo assim, às vezes, pessoas matavam outras pessoas e então a justiça vinha. Porque o nosso Deus é um Deus justo. Se você desobedece a Deus, você vai viver na prática, dolorosamente, a justiça de Deus, e aqui ela era executada dessa maneira, mesmo que Deus, o maior desejo de Deus é preservar a vida. Mas as cidades refúgio, elas eram para pessoas que tinham cometido homicídio sem o desejo de ter cometido. É como se uma pessoa ela tivesse ido construir uma casa, sem querer ela derrubou uma parede e caiu infelizmente sobre alguém. Ela não teve intenção do homicídio, mas alguém morreu. Para que não houvesse aquele sentimento de vingança, de ficar olhando o outro na rua todo dia, Deus dizia, olha, essa pessoa que cometeu homicídio sem querer, ela vai ter que ir morar em outra cidade. Para quê? Para não ficar gerando esse mau gosto de você ter que ficar com esse sentimento no coração, de ficar vendo a pessoa na rua todo dia. Então, é por isso que a gente vê isso em Josué 19 e a gente vê isso em Josué 20, versículo 1 e 2. Bom, o último versículo é de Josué 21, versículo 45. Palavra alguma falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Aqui Deus está dizendo, tudo que eu prometi para vocês se cumpriu.
Eu tirei vocês do Egito, prometi que ia ter uma terra prometida, prometi que vocês venceriam as batalhas, prometi que se fossem fiéis vocês comeriam o melhor da terra, e então tudo se cumpriu. Aqui Deus está mais uma vez provando que ele não é homem para que minta, mais uma vez ele está dizendo que tudo que ele fala, ele cumpre, mais uma vez ele está dizendo que todas as promessas que ele fez desde os avós, desde os pais, vão se cumprir na vida deles, e assim é uma maneira de se começar o encerramento desse livro tão abençoado. Eu encerro com a frase de Charles Spurgeon, ele diz: Deus nunca falha em cumprir aquilo que promete, e essa é uma das maiores verdades do reino de Deus. Que o teu dia seja especial, que seja maravilhoso, que tu te lembre que toda promessa que Deus faz, ele cumpre, que a palavra de Deus não volta vazia e que Deus ele é muito generoso e justo em tudo que ele faz, desde a distribuição de terra, desde ao cuidado que ele tem com os fracassos e os acidentes que aconteciam, e eu oro para que Deus possa ministrar o teu coração com essa frase: Deus nunca falha em cumprir aquilo que ele promete. Que Deus abençoe o teu dia.